Está no ar mais uma edição de Cidade em Debate. Graças a Deus, mais uma rica oportunidade de estarmos juntos. O mês de janeiro passou assim, ó, voando. Teve até uma dessas edições que nós fizemos aqui e comentamos sobre esse fato dos segundos estarem sendo minimizados, pois a rotação da Terra está mais rápida mesmo. Na próxima edição eu até falo mais sobre este assunto. Hoje aqui conosco o vereador Dr. Laércio Santos, pelo Democratas, ele também é advogado. Nós vamos estar falando sobre algumas situações corriqueiras aqui na cidade, até mesmo a situação em alguns bairros e também como está a Câmara Municipal. Ele esteve lá fazendo uma visita na nova sede da Câmara Municipal. E claro, falando sobre os assuntos aqui inerentes à nossa cidade. Por falar nisso, na sexta-feira houve uma reunião com o prefeito de Guarulhos, o prefeito Guti, e aconteceu o seguinte. Essa reunião ela foi realizada na manhã da sexta-feira, 29 de janeiro, na Secretaria Estadual de Saúde, aonde o prefeito de Guarulhos, prefeito Guti, ele conseguiu reverter a decisão do governo do estado em referenciar o atendimento, restringindo-o aos mais complexos, ou seja, urgência e emergência do Hospital Geral de Guarulhos. Então, a partir de hoje, próxima segunda-feira, né, vai estar da seguinte forma. Nesse encontro, com o secretário executivo da pasta, Eduardo Ribeiro Adriano, o chefe do executivo guarulhense, ao lado do deputado estadual Jorge Wilson e do secretário municipal de saúde, o Dr. José Mário Strangler Clemente, mostrou que a medida impactaria negativamente o atendimento público no município. Segundo o prefeito Guti, a medida não podia ser tomada naquele momento, né? Ou seja, nesse momento agora que estamos passando da pandemia, quando as unidades de atendimento pública estão operando no limite da capacidade para dar conta do aumento da procura pela população por atendimentos aos casos de síndromes gripais agudas e também do Covid-19. Abre aspas. Pedi para revogar imediatamente a decisão. Após nossa conversa, a medida não será adotada neste momento de pandemia. Fecha aspas. No início dessa semana, o governo do estado ele informou, né? A Secretaria Municipal de Saúde queria passar a realizar os atendimentos no Hospital Geral de Guarulhos com as portas referenciadas, o que significa, né, não realizar atendimentos de portas abertas à população, limitando-se aos atendimentos mais complexos de urgência e emergência. A medida transferiria para as unidades de pronto atendimento, ou seja, as UPAs, né, e policlínicas municipais, toda a demanda de pacientes, o que acarretaria uma pressão muito grande no sistema, que já é afetado pelo aumento de casos de síndromes gripais e Covid-19 neste momento de pandemia. Então tá aí, após essa reunião, o prefeito de Guarulhos, o prefeito Guti, ele conseguiu então reverter essa decisão do governo do estado em referenciar o atendimento, né? Então, que bom, né? Podemos aí contar então da forma como ele conseguiu essa reversão. Vamos agora de X, supermercados mais barato, todo mundo sabe, economia com qualidade certa. Anote o número do WhatsApp, onde você recebe as novidades do X Supermercados. E na sequência, a entrevista com o Dr. Laércio Santos, advogado e também vereador da nossa cidade. Lucas, mostra, vai lá. X Supermercados no WhatsApp. Anote 11 996508718. Se você frequenta as lojas 1. Conjunto Marcos Freire Guarulhos. 2. Parque São Miguel Guarulhos. 3. Parque Piratininga Itaquaquecetuba. 4. Jardim Fontale São Paulo. 5. Vila Monteiro em Poá. Salve o contato na sua agenda e envie a mensagem Quero ofertas do X Supermercados e receba todas as ofertas e novidades. Ah, e no Clicou Chegou, faça suas compras online no www.xsupermercados.com.br. São mais de 30 mil itens a seu dispor. Receba as compras aonde estiver, no raio de cobertura de uma das 10 lojas do X Supermercados. Ou retire tudo separado na loja que escolher. X Supermercados é mais barato e todo mundo sabe. Aqui com o Dr. Laércio Santos, vereador da nossa cidade, advogado também. Vamos falar sobre algumas situações que estão acontecendo aqui. Muito prazer, que bom tê-lo aqui novamente, Dr. Laércio Santos. Olá, eu que agradeço a satisfação. É um prazer novamente estar com vocês, com o seu público, especialmente nesse 2021 que nós estamos aí já por encerrar o primeiro mês e desejar ao público seu, repito,
um grande 2021 e que essa pandemia, se Deus quiser, logo, logo vai embora e permita a nós tocar nossa vida livre, como sempre fomos. Exatamente. Olha, neste momento nós estamos sem máscara, só estamos nós dois aqui no estúdio, com distanciamento determinado pela OMS. Muitas pessoas fazem leitura labial e desta forma, para que todos possam aí poder ter essa comunicação ao qual nós estamos realizando neste momento. Dr. Laércio Santos, que bom, reeleito, né, já conhece bem o legislativo da nossa cidade, até mesmo as necessidades, o que tem a dizer sobre a cidade de Guarulhos, visitas que foram feitas, restritas, né, mas as necessidades da cidade nesse momento. A satisfação estar agora no 3º mandato na Câmara Municipal de Guarulhos, Cássia, e é uma cidade que continua tendo seus problemas, são bastantes, e eu acho que nós teremos um 2021 bastante difícil, porque o orçamento, os recursos que a cidade dispunha e pode dispor, o ano passado utilizou parte dele para enfrentar a pandemia. Este ano vai ser um pouco pior do que o ano anterior, porque além da arrecadação cair, aquele plus, aquela ajuda do governo federal, do governo estadual e alguns compromissos que o município pôde jogar para frente, não vai poder acontecer neste ano. Então nós teremos uma dificuldade muito grande, dificuldade essa inclusive de algumas cobranças da população, algumas melhorias, algum investimento e que vai acabar sendo postergado. Lógico que apesar destas circunstâncias, nós temos que fazer a cobrança política e o governo estabelecer prioridade, porque governar é saber ter prioridade aonde que de fato merece atenção. Nos 4 anos anteriores, eu acredito que o governo errou um pouco em deixar de estabelecer as atenções em pontos relevantes. Olhou muito para o centro, esqueceu um pouco as regiões periféricas da cidade, o crescimento ordenado que há que ter. Eu espero que nesses 4 anos que nós temos pela frente, que isso seja revisto, trazendo um equilíbrio nas cobranças, naquilo que a população espera de positivo em todos os cantos da cidade. Bom, nós estamos vendo aí que nos últimos dias nós tivemos alguns recursos que foram colocados em pauta em relação ao TSE e a mudança ali dos vereadores, ela vai ser certa. O que o senhor tem a dizer sobre essas situações que aconteceram? Porque acabou deixando algumas pessoas meio que, não vou dizer sobre aviso, mas inseguras em relação ao mandato, sim ou não? Cássia, isso é uma vergonha para o Judiciário, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, cujo qual tem uma verba robusta para desenvolver as campanhas eleitorais, para conduzir toda a gestão da campanha, e não poderia ter deixado essas questões de enfrentar a aprovação dos candidatos, se está apto para ser candidato ou não, depois do dia 15 de novembro. Nós estamos aí já com quase 60 dias, caminhando para 60 dias da eleição, e até agora nós não temos todos os candidatos que disputaram e falar, estes são realmente os 34 definitivos na Câmara Municipal de Guarulhos. Eu tenho para mim que isso aí é uma falha não só do TSE, do próprio Judiciário local, quando eu falo local, Tribunal Regional Eleitoral, que colocou uma juíza lá, a meu ver, incapacitada técnica juridicamente. E eu falo como advogado porque na minha trajetória eu sempre me deparei com alguns juízes que não têm a mínima da capacidade de estar naquela posição. Porque não adianta, Cássia, passar no concurso público. Tem que mostrar que tem que ter competência depois que está ali. Foi o que aconteceu, diversos julgamentos dos candidatos depois do dia 15 de novembro, e nós temos ainda situação de 2, 3 casos aí pela frente que estão falando que hoje que se define esta situação antes do início do período legislativo, que começa nesta terça-feira. Eu não acredito, falar para você, eu não acredito, eu acho que isso ainda vai longe, é uma vergonha do Judiciário. Isso precisa mudar, a lei precisa mudar, todas as candidaturas, pelo menos nos juízes de primeiro grau, tem que ser votado até antes da eleição. Exatamente, porque a pessoa comemora,
Tem até mesmo aquelas, né, que estavam ali cooperando, né, na causa e tudo mais. Até mesmo os eleitores e eleitoras que ficam na expectativa. E aí como se começa, então, as sessões sem saber exatamente quem fica e quem fica como E suplente, aliado a né? custo, né? Porque o candidato, direto ou indiretamente, ele tem o custo da campanha. Então, se o judiciário se posiciona que ele não pode ser candidato, ele para por ali. Ou ajuda outro, ou algo do tipo. Então, não pode o judiciário influenciar de forma direta ou indireta o pleito. E isso que ocorreu em Guarulhos, o judiciário tem muita culpa. Pois bem, por falar em Câmara Municipal, estivemos lá, né, no dia da inauguração no ano passado. Naquele momento estava havendo uma manifestação na cidade, por isso alguns locais ali não tinha nem como nós passarmos, né, porque seria somente ali pela entrada que foi determinada. E aí depois houve a visita, né, dos novos eleitos e eleitas na Câmara Municipal. E o senhor esteve lá, né? Eu estava gravando, não fui nesse dia, até agradeço mais uma vez Sérgio Lessa, também ao vereador presidente da Câmara Martelo, né, pelo convite, mas muitos estiveram ali. Como foi a sua visita? Eu estive nas duas oportunidades, quando o ex-presidente, atual vice-prefeito da cidade, o professor Jesus, convocou um ato solene de inauguração do prédio da Câmara. Eu estive lá, só estive no ato solene, não olhei os espaços nenhum, até porque não dava tempo. Bloqueado também, e até porque tinha que voltar para a sessão da Câmara, né? Então eu participei do ato, não tinha elementos nenhum para fazer juízo de valor, a não ser o plenário que eu vi naquele instante, que para mim ele é muito, muito acanhado e não próprio para um legislativo da cidade de Guarulhos, do tamanho que é a cidade. Na sequência, iniciando o novo corpo de vereadores no dia 1º de janeiro. Há poucos dias eu estive lá com um grupo de vereadores, como você disse, a própria imprensa. Andamos por todos os espaços que foram preparados e a minha conclusão, Cássia, é que não foi feito um bom projeto para aquele local. Mais uma vez a cidade de Guarulhos peca, porque desde quando houve a compra da área, eu sempre me posicionei como advogado que o valor que a cidade pagou por aquele espaço foi justo, foi adequado para o interesse público. No entanto, ali teria que ser feito um projeto robusto, fazer uma torre, enfim, algo que realmente venha dar orgulho para a população guarulhense. Por que eu falo orgulho? Não é vaidade. Não adianta você fazer um prédio de um legislativo acanhado da forma que ali está. As salas dos vereadores não tem sanitário, não tem ventilação natural, vai desencontra todas aquelas questões ambientais, da questão de iluminação, economia de energia elétrica, você usar a iluminação artificial. Você tem um plenário que não é próprio, não tem rota de fugas adequada. Então eu compartilho do que foi lá discutido, principalmente a posição que os técnicos da Câmara colocaram, o próprio atual presidente da Câmara, de que não temos condições de mudar para lá agora. Mas não é por conta dos gabinetes do vereador que nós vamos ter que deixar do jeito que está. Não tem como mexer. Mas com relação ao plenário, o plenário da forma que está é uma bomba relógio. Nós irmos para lá em uma discussão muito acalorada, sem a mínima possibilidade de segurança, rota de fuga e tudo mais. Então eu faço coros que o presidente, conforme ele encaminhou lá entre as conversas, que de fato faça os ajustes necessários e, se for necessário, como ele muito bem disse, faça um outro plenário, mas um plenário maior, porque o espaço, com duas saídas, porque ele só tem uma. O espaço comporta. E aquela que está lá fica por uma sala de comissão, uma sala de reunião, como ocorre na Câmara Federal em Brasília, onde você tem o plenário da Câmara Federal e tem diversos micro plenários para as reuniões de comissão, receber a população e tudo mais. Então eu creio que quem fez o projeto pré-executivo lá atrás, que foi a gestão do ex-presidente Eduardo Souto, errou porque deveria ter contratado algo robusto para fazer algo que realmente ajude a cidade. E quando eu falo ajudar a cidade, você pegar aquele espaço e delimitar o que pode ser para o legislativo e a parte que não vai utilizar passar para a prefeitura. É muito grande. Então, a forma que está ali está acanhado, foi muito mal feito porque projetou, idealizou algo errado. E falando de público, eu sou um dos que digo, não temos que mudar para lá agora,
temos que aproveitar esses 4, 5, 6 meses para fazer as adequações necessárias e, no meu modo de ver, precisa fazer um plenário maior, adequado, para receber a população. Você não pode ter um plenário que fica só os vereadores. A população tem o direito de estar lá, acompanhar, criticar, cobrar, enfim, como ocorre no antigo Sinistar, onde é o plenário velho da Câmara Municipal. Então, acredito que, segundo o presidente, dentro dos 6 meses aí, isso está resolvido. Vamos aguardar, né? Que dê tudo certo. Claro. Pois bem, nós estamos passando por uma fase bastante desafiadora, complexa. Houve a volta às aulas para as escolas particulares no último dia 25. Isso. Elas funcionam presenciais e também remoto, né, através da internet, online. Fizeram ali a divisão de alunos, né, para diminuir a quantidade de alunos dentro das salas de aula, colocando em 2 grupos diferenciados. Mas aí houve, né, uma decisão, né, porque o STAP entrou com o pedido e também houve outra ocasião, né, outro momento aí. E na última sexta-feira, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo entrou, né, no dia 29 de janeiro, com um recurso contra a liminar concedida na véspera que impedia a volta às aulas no Estado. As escolas particulares retornariam presencialmente, né, na segunda-feira, algumas na segunda-feira, dia 1º, mas outras já começaram no dia 25, e as públicas nas próximas semanas, né, que daí ficou acho que para o dia 8 de fevereiro. Bom, o argumento foi o de que a liminar leva a grave lesão à ordem administrativa e o que o retorno foi pautado em estudos e experiências internacionais com a adoção de diversas medidas de segurança, tudo entre aspas, tá? O recurso foi encaminhado para a Presidência do Tribunal de Justiça, TJ de São Paulo, e deve ser julgado na tarde, né? Ou seja, na tarde da sexta-feira. Até esse momento, nós estamos aí nesse impasse. O que o senhor tem a dizer em relação a esse retorno às aulas? É bastante complicada essa Complexo, situação. né? Ninguém aí tem bola de cristal para saber a fórmula mágica a enfrentar esse problema. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, 3, aliás, 2 que estão em escola particular, e também tenho uma cautela muito grande com relação a esta situação. De forma que eu diria para você que neste momento, Cássia, retomar as aulas nas escolas públicas, eu acho que é muito arriscado, é uma gama de alunos muito grande e não existe uma organização definida, crível, que a gente pode dizer, eu creio que vai ser nesta forma aqui. Então eu tenho para mim que o adiamento neste cenário que nós estamos vivendo, desta segunda onda e todos aqueles reflexos lá de um novo tipo de bactéria mais séria que surgiu lá em Manaus, a gente não sabe se aquilo lá vai respingar na região já sudeste. Chegou em São Paulo, né? Alguns casos aqui. Então nós não podemos arriscar. Como disse o ex-ministro Mandetta, ele crê lá dentro do conceito científico dele que nós passaremos na região sudeste, principalmente São Paulo, os próximos 60 dias com bastante alerta sobre todo este cenário. Então eu tenho que, para mim, se eu estivesse por decidir em uma situação dessa natureza, especialmente os colégios públicos, não teria a mínima condição de retornar. Com relação aos colégios particulares, eu tenho que, para mim, que cada um tem gestão própria e há que decidir com seu corpo docente, com os pais e tudo mais. Eu creio que dá para fazer um encaminhamento de forma diferenciada, não querendo tratar as pessoas diferente, mas deixando bem claro que a escola pública é muito grande. Só na cidade de Guarulhos passam de 110 mil alunos aí. Como que você vai dar segurança para os pais encaminhando os nossos pequenos para as escolas do município? Dá para ter essa segurança? Eu não acredito. Então eu acho que foi a melhor saída. Pois bem, vamos esperar aí o que vai acontecer. Por falar em segurança, vamos falar de EDP. Agora é o momento de falarmos de segurança, porque é importante sempre estar longe da rede elétrica. Por isso, com a chegada deste verão e o aumento da temperatura, os riscos de acidentes com a rede elétrica podem aumentar. É por isso que a EDP tem dicas importantíssimas
que não custam nada e que salvam vidas. Sem dúvida, a mais importante delas é sempre manter a distância, né, da rede elétrica. Isso vale para a hora da diversão, principalmente se você gosta, né, de estar aí empinando pipa. Essa diversão é muito bacana, mas sempre longe da rede elétrica. Então, nos momentos de construir ou reformar, né, que é a hora do trabalho, também sempre longe da rede elétrica. Nos dias de chuva, principalmente quando há ventos fortes e trovoadas, o importante é se manter em local abrigado e nunca subir em telhados e nem mexer nas antenas. Ah, tem outro lembrete, hein? Sempre retirar os equipamentos da tomada para evitar a queima por descarga elétrica. Acesse edp.com.br/verão e veja as dicas de segurança. EDP e você, todos ligados no verão. Olha só. Nesse verão, com um gesto bem simples, o Paulo economiza energia. Assim como a Ana, que facilita a sua vida e ajuda a cuidar do meio ambiente. E por falar em cuidar, é isso aí, Ana. Cuidando pra conta de luz não subir muito. Agora é só relaxar, que nem o seu Nestor, que usa o WhatsApp para pedir a segunda via da fatura. É fácil e ainda sobra tempo para curtir o verão com quem mais importa. E a EDP está sempre pronta para ajudar você em tudo o que precisar, porque estamos todos ligados no verão. Estamos aqui com o vereador e advogado, Dr. Laércio Santos, falando um pouco sobre as situações que estão aqui acontecendo na cidade. Muito impasse, muita insegurança em relação a alguns assuntos e, entre eles, em relação a Proguaru. O que o senhor tem a falar sobre isso? Nossa, Cássia, isso que está acontecendo com a Proguaru, a meu ver, isso é criminoso. É criminoso porque uma empresa que é a Proguaru, que é o braço direito da gestão, independente de quem foi ou vai ser ou foi o prefeito, não pode ser dado o tratamento da forma que está. O projeto do prefeito lá atrás, ele dizia que não acabaria com a Proguaru, ele se manifestou pelos canais da Proguaru, se posicionou perante todos os trabalhadores, perante a cidade, existem os vídeos dele gravados na cidade. 15 dias depois do segundo turno, que foi no dia 29 de novembro, 15 dias depois ele encaminha para a Câmara um projeto de lei pedindo autorização para extinguir a Proguaru. Não mandou elementos crível de aceitar, tecnicamente falando, do ponto de vista dos números, de que realmente a empresa ela não tem como prosperar. Eu discordo, eu creio e acredito que a Proguaru precisa de saneamento, precisa ser equilibrada, cortar muito na carne de cargos que não têm a mínima necessidade para aquela companhia, dar oportunidade para muitos aposentados ir embora, como de fato querem ir embora, cortar alguns que já não têm como produzir, enfim, transformar a Proguaru como é uma empresa de saneamento. Saneamento é aquela empresa que faz limpeza, coleta de lixo, faz o serviço de portaria e tudo mais. Eu tenho para mim que aí sim nós teríamos uma empresa enxuta que vai dar qualidade do serviço para a cidade. Eu não posso acreditar que o prefeito está realmente imbuído de dispensar 4.500, 5.000 servidores, vai trazer um reflexo econômico de desemprego para a cidade, muitos dos quais são semi-analfabetos, não tem mais perspectiva de arrumar outro emprego, não tem a mínima possibilidade de passar em qualquer outra espécie de concurso, a idade avançada também não terão condição de sequer complementar o tempo que falta para se aposentar. A Proguaru, ela não tem a finalidade de lucro, a finalidade dela é um braço da prefeitura. Você quer um exemplo? Um funcionário da Proguaru, que faz a limpeza de rua e tudo mais, ele tem um salário lá próximo de R$ 1.200. Com alguns encargos, deve custar em torno aí de uns R$ 2.000, porque tem fundo de garantia, férias, o 13º do ano, que você considera um 12avos, vamos dizer que seja 2.000 com os encargos. Se a prefeitura precisar contratar 1.000 a R$ 2.000, ela não vai pagar só R$ 2.000 para uma empresa terceirizada, vai pagar os R$ 2.000, vai pagar mais 50%, 30%, 40%, que é a margem de lucro da empresa. Então, Cássio, eu sempre fui e sou contrário à terceirização. E por que eu falo isso? Não é porque eu estou vereador, porque eu quero fazer o contraponto com o prefeito, não é isso. Porque eu tenho experiência como advogado, as empresas de terceirização não dão qualidade no serviço, explora a mão de obra do trabalhador e quando menos espera,
abandona o trabalhador e a conta fica para o contratante, que neste caso vai ser a prefeitura, como está acontecendo lá no HMU. A antiga Gerir, que esteve lá frente à gestão do hospital, abandonou os empregados, todos tiveram que entrar na justiça contra a prefeitura, e a justiça está mandando a prefeitura pagar a conta. Nossa. Então, eu sou contra a terceirização. A Proguaru, o prefeito Guti está errando, ele precisaria e deveria sanear a empresa. Mas a gente sabe que estão com outras ideias, querendo fortalecer algumas secretarias, fortalecer o poder de algumas pessoas com má intenção ao lado do prefeito e não está olhando para a cidade. Nós vamos ter 4.500 funcionários dispensados, nós vamos ter o reflexo desses dispensados, muitos dos quais vão ficar sem renda, vai afetar a vida destas famílias, são moradores humildes da cidade. Eu tenho para mim que o prefeito está errado, nós não estamos ajudando a administrar a cidade, porque não é só o prefeito que administra, os 34 vereadores estão aí também para cobrar, nós não estamos aí para compactuar com o quanto pior, melhor. Nós queremos o melhor para a cidade. E eu tenho para mim que o melhor para a cidade é sanear a Proguaru e permitir que ela continue com seriedade, com serenidade, e não simplesmente você nomear pessoas na Proguaru que não têm a mínima finalidade. Por exemplo, eu fiquei sabendo que nesse mês de janeiro nomearam pessoas na Proguaru. Mas não vai acabar. Então, como que justifica isso? Eu acho que o prefeito precisaria impor a diretoria de comunicação, explicar o porquê de tudo isso. De todo modo, eu vou questionar, nesta semana começa a sessão na Câmara, e eu estou encaminhando alguns requerimentos, quero saber, inclusive, quem são essas pessoas nomeadas. Isso é uma vergonha, Cássia, nós não podemos ter a cidade desta forma, que o prefeito faz o que quer, teve o apoio dos vereadores que não foram reeleitos, simplesmente por conta de agasalhar interesse desses colegas vereadores. Nós não podemos pensar assim, nós temos que pensar no coletivo, pensar na cidade. O vereador, quando está lá, ele não pode ficar pensando nele, tem que pensar no todo. E, lamentavelmente, esse projeto esdrúxulo foi aprovado, e nós estamos aí brigando, tem algumas pessoas da cidade, da sociedade civil se movimentando, e esperamos aí ver se a gente consegue reverter, pelo menos na justiça, esse grande absurdo. Porque dá dó. Você vê uma pessoa lá de 60 anos lá que ganha R$1.500, R$1.200. Poxa! Vai fazer o quê? Fazer o quê? Não, vou dizer mais, hein? Vai acabar encarecendo outras secretarias, porque eles vão precisar de benefícios. Vai. Né? A gente sabe que eles acabam necessitando. O Lucas tá assim, tchau. Isso porque eu queria falar sobre previdência, alguma coisa. Fica para a próxima, hein, doutor Laércio? Suas considerações finais em 1 minuto. Feliz da vida com a sua presença aqui. Vamos retornar, vamos falar sobre essas questões. São pessoas que necessitam de ter vez e voz. Então, vamos fazer com que isso aconteça através da comunicação, né, doutor Laércio? Eu agradeço a oportunidade. Desculpa que quando a gente vem no seu programa, a gente acaba se empolgando e fala demais. Ai, que bom, eu amei, volta. Eu estou aí à disposição, outras oportunidades, a gente vem dialogar sobre os outros assuntos. Eu acho que é isso. Quanto mais a gente falar para a cidade, para a população, para conhecer a nossa realidade. Pode contar sempre com a gente, eu agradeço a oportunidade. Que bom, nós vamos marcar, hein? Vai começar as sessões agora nessa semana e queremos saber a opinião dos vereadores e vereadoras aqui sobre o que está acontecendo na cidade. Ser mais incisivos, né? Falar um pouco mais do que os nossos munícipes precisam, de mais, ainda mais em questões tão importantes como essa que comentamos agora, da educação, também da Proguaru e outras que nós iríamos falar, mas fica para a próxima. Agradeço mais uma vez. Obrigado. E você, continue conosco de segunda a sexta, às 18 horas, assim, ó, juntinho com você. E, claro, algumas transmissões ao vivo, agora menos, devido à pandemia, evitar aí as aglomerações. E a prefeitura está fiscalizando, hein? A SDU está vindo com tudo. Bruno Gerjósimo, que é o secretário, recebemos aqui praticamente um dia sim, um dia não, e o outro também, algumas autuações que estão acontecendo pela cidade. Gente, Covid-19 é sério. Ainda mais com essa nova variante, que infelizmente já foi detectada aqui em São Paulo. É mais contagiosa, mais difícil de ser vencida. Então, não imagine que o vírus pega e fala assim, deu 8 horas da noite, ou qualquer outro horário aí da fase vermelha, e ele vai descansar um pouquinho. Aí você pega e vai para outro lugar. Não. Ele está aí a todo vapor, infelizmente. E a vacina, a quantidade ainda não é o bastante para todo mundo. Então, vamos estar aí nos precavendo. Sem aglomerações, obviamente. Valeu, Lucas Braga. E eu espero por você na próxima edição. Deus abençoe grandiosamente. Saúde, riqueza, em abundância aí para você, porque é o que mais necessitamos neste momento.
Espero por você na próxima edição. Até lá.